Olá, Heloísa. Neste período que estamos de eleições antecipadas e aqui chegados, há algumas vozes que se levantam e vai-se ouvindo que chegamos a estas eleições antecipadas porque os Verdes e a CDU reprovaram o Orçamento de Estado. É certo isto tão linear assim? Olá, bom dia, Dulce. Em primeiro lugar, a rejeição do Orçamento de Estado não implicava a realização de eleições antecipadas. Havia a possibilidade de outras alternativas, designadamente a obrigatoriedade do Partido Socialista apresentar um novo Orçamento de Estado na Assembleia da República que pudesse vir a ser viabilizado, mas a opção do Presidente da República foi a convocação de eleições antecipadas. Mas é importante, talvez, dizer de uma forma muito clara porque é que os Verdes e a CDU rejeitaram este Orçamento de Estado. A verdade é que, a partir de uma determinada altura, tornou-se muito claro que o PS não queria negociar este Orçamento de Estado, tal como tinha vindo a fazer com os anteriores. No início do processo de negociação, os Verdes solicitaram ao Governo que nos desse conta do cumprimento do Orçamento de Estado para 2021, designadamente daquelas normas lá plasmadas que foram aprovadas a partir de uma proposta dos Verdes. E o Governo estava a tardar a dar-nos essa noção do cumprimento do Orçamento de Estado para 2021. Mas quando viemos a tê-la, percebemos que muitas das propostas, e neste caso das normas plasmadas no Orçamento de Estado, não estavam cumpridas, nem tampouco em vias de ser cumprida. Mas o Governo, a partir de uma proposta muito relevante que os Verdes fizeram aprovar, de apoio às pequenas empresas que estavam com a corda na garganta a propósito desta questão da pandemia e dos confinamentos, fizemos aprovar uma norma de apoio às pequenas empresas de um fundo de 750 milhões de euros para ser aplicado a partir de abril de 2021. O Governo, unilateralmente e sem passar cartão rigorosamente a ninguém, quando foi regulamentar essa norma do Orçamento de Estado, passou os 750 milhões de euros para 100 milhões de euros e só aplicável a partir de meados de setembro deste ano. Repara como truncou completamente e desrespeitou as negociações que tinham acontecido. Ora, isto já dava bem noção da falta de vontade de negociação para o Orçamento de Estado para 2022. E eis senão quando, nessas negociações, os Verdes apresentam as suas primeiras 15 propostas e o Governo, como nunca tinha feito até então, disse que só aceitava uma e rejeitava todas as demais. Ora, isto demonstrava claramente que o Governo não queria que o próximo Orçamento de Estado viesse a ter uma marca verde, do Partido Ecologista aos Verdes, e, portanto, recusava-se a ter essa negociação relativa ao Orçamento de Estado para 2022. E, portanto, aquilo que se verificou claramente é que o PS considerou que, em termos de estratégia política, este era o momento para tentar uma maioria absoluta. E, de facto, o país não se governa com estas estratégias políticas, o país governa-se com medidas concretas para resolver os problemas estruturais do país. Colocaste aí uma questão que é, de facto, o que aconteceu efetivamente nesta negociação deste Orçamento de Estado. No que é que ele diferiu efetivamente? Portanto, já que há uma marca de como foram estas negociações, porque é que os Verdes, então, desde 2015 até agora, viabilizaram os orçamentos anteriores, todos os outros, inclusive um suplementar? Sim, Dulce, a verdade é que nesses orçamentos o Partido Socialista esteve predisposto a negociar connosco. Nós estivemos sempre de boa fé nestes processos. De resto, eu devo lembrar que a CDU foi a força política que na noite eleitoral, nas eleições legislativas de 2015, soube interpretar imediatamente aquela que foi a vontade dos eleitores. Ou seja, foi a CDU nessa noite eleitoral que despertou o país para o facto de os eleitores terem retirado a maioria absoluta ao PSD e ao CDS
na Assembleia da República. E, portanto, havia condições de criar uma nova maioria parlamentar que pudesse efetivamente alterar as políticas no país. E eu acho que é muito importante não nos esquecermos a miséria, o drama que foram as políticas do PSD e do CDS nessa anterior legislatura, antes de 2015, onde foram retirados salários, pensões, onde os jovens foram, muitos deles, obrigados a emigrar porque o país lhes fechou portas. O governo, na altura, fechou-lhes portas. Os professores foram convidados a emigrar. Enfim, degradaram-se de uma forma muito evidente as condições de vida das pessoas e também as micro, pequenas e médias empresas tiveram enormíssimas dificuldades, muitas encerraram na altura. Portanto, o país decaiu imenso por opção das políticas do PSD e do CDS. Então, aquilo que foi possível graças a este impulso da CDU e esta consciência daquela que tinha sido a vontade dos eleitores, foi possível, nessa legislatura, reverter esta situação e reconquistar, retomar muitos dos direitos que tinham sido retirados por essa maioria do PSD e do CDS. E, portanto, tivemos uma legislatura inteira a trabalhar para essa reposição e também para mais alguns avanços que era fundamental haver no país, para o país se recompor. Nesta legislatura dá-se uma circunstância muito particular, que foi uma pandemia, uma questão inesperada, que nunca antes tínhamos vivido, e foi preciso dar resposta nesses orçamentos de Estado a esta situação pandémica, a esta urgência. Eu lembro, por exemplo, que foi graças à CDU que o layoff foi pago a 100%, foi graças à CDU que as micro, pequenas e médias empresas, mesmo assim, conseguiram ter apoio. Enfim, entre tantas outras matérias, foi graças à CDU que se estimulou, mesmo assim, a utilização do transporte coletivo com, por exemplo, a redução do preço do passo social. Eu podia dar aqui enormíssimos e vastíssimos exemplos. Este Orçamento de Estado para 2022 era o Orçamento de Estado onde era preciso dar um salto, onde era preciso começar a responder estrategicamente aos problemas estruturais do país. E é nesse momento em que é preciso dar resposta aos momentos estruturais, aos problemas estruturais do país, que o PS, por estratégia política, como referi, decide saltar fora e pôr-se de fora das negociações. Então não concordas, com certeza, mas convém explicar, efetivamente, com aquilo que se vai ouvindo, quer do PS, quer de muitos analistas políticos, de que este era o orçamento mais à esquerda. Não, efetivamente não era, Dulce. E de resto, o António Costa, há pouco tempo, utilizou a expressão de que era um orçamento de Estado muito progressista. Não era. Era um orçamento de Estado na proposta apresentada na Assembleia da República, que fazia uma opção, numa altura destas, de dar de bandeja 5 mil milhões de euros em benefícios fiscais aos grandes grupos económicos. Era um orçamento de Estado que, perante um cenário previsível de crescimento do PIB de 5,5%, previa um mísero crescimento salarial de 0,9%, imediatamente comido pelos valores da inflação. Era um orçamento de Estado, só para dar alguns exemplos, que previa uma saída imediata de 700 milhões de euros, uma transferência imediata do Serviço Nacional de Saúde, que tanto precisa de recursos, para o setor privado. Portanto, dizer-se que isto, num momento destes, era um orçamento mais à esquerda, ou era um orçamento muito progressista, quando ficava muito aquém nas matérias salariais, nas matérias de pensões, nas condições sociais e também em matérias ambientais, eu acho que é mesmo qualificar o orçamento daquilo que ele não era. E nesse sentido, nem pela proposta em si, nem pela falta de vontade de negociação do Partido Socialista, os verdes nunca poderiam ter tido outra opção que não a da rejeição do Orçamento de Estado. E digo mais, se nós, porventura, tivéssemos viabilizado aquela proposta, estaríamos claramente a trair as pessoas que votaram em nós. Porque as pessoas que votaram em nós, aquilo que nos solicitaram foi que prosseguíssemos um caminho que estávamos a prosseguir até então e não que contribuíssemos para recuar ou para estagnar.
Mas não era possível, através de uma negociação, melhorar este orçamento? Certamente, porque se todos os documentos e todas as propostas são passíveis de ser melhoradas. E nós quisemos essa negociação. Nós apresentámos propostas ao PS para essa negociação. Por exemplo, eu posso dar 2 exemplos de problemas estruturais que, na perspectiva dos verdes, precisam urgentemente de uma resposta, de um investimento que não se transforma num despesismo, mas sim em algo absolutamente fundamental, com retorno para o desenvolvimento do país e para a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, em matéria de transportes, nós precisamos de apostar no setor ferroviário. Se queremos combater as alterações climáticas, o setor dos transportes tem uma relevância tal nas emissões de gases com efeito de estufa, que é um setor onde tem de haver uma intervenção e um investimento para dar resposta a esse desafio ambiental global que requer respostas locais, mas também para promover uma questão fundamental em termos ambientais, que é a coesão do território, o combate às assimetrias regionais, mas também, naturalmente, por razões sociais, para permitir que as pessoas possam ter o seu direito à mobilidade. O eixo ferroviário é absolutamente determinante. Ligar todos os distritos por via ferroviária é um objetivo dos verdes e que nós consideramos que é absolutamente determinante. Mas também ligar esse eixo ferroviário a outras modalidades de transporte, como a rodoviária, a rede rodoviária, ao nível dos transportes públicos, é absolutamente fulcral. Pôr as pessoas a deixar a opção da utilização do transporte individual para utilizar o transporte coletivo é fundamental. Isto só se faz com uma boa rede de transportes públicos e com preços acessíveis. E o PS anda a passo de caracol. Nós precisamos, efetivamente, de investimento nesta área. Outra área, só para dar um exemplo também muito rápido, tem a ver com a floresta. Nós precisamos de transformar a nossa floresta. Os verdes batalharam imenso para estancar as brutais monoculturas de eucalipto, mas nós precisamos de andar mais rápido. Nós precisamos de uma floresta segura, multifuncional. Nós precisamos de apostar nas espécies autóctones. Isso requer, de facto, uma política florestal muito determinada neste objetivo. E o PS não quis negociar connosco essas matérias. Vês, apesar de tudo, da situação que estamos a viver, alguma possibilidade dos verdes poderem vir a aprovar Orçamento de Estado novamente do PS? Olha, Dulce, aquilo que eu te posso dizer é aquilo que tu sabes que tem acontecido e que acontecerá sempre com os verdes. Pela nossa seriedade, pela nossa lealdade, todas as propostas que chegarem à Assembleia da República, que nós consideramos que são positivas para o país, positivas para o desenvolvimento sustentável, para a valorização dos nossos ecossistemas, para a valorização e a qualificação da vida concreta das pessoas, terão sempre, mas sempre, o voto favorável dos verdes. Venham de onde vierem, terão sempre essa lealdade de voto. Se, porventura, as propostas que chegarem à Assembleia da República forem negativas e não cumprirem esse objetivo, não se reverterem em avanços, mas sim numa estagnação ou em recuos, terão sempre, também por lealdade, sempre o voto desfavorável dos verdes. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu te posso dizer é que tudo depende do conteúdo das propostas. Não depende de onde é que elas vêm, depende do conteúdo das propostas. Em suma, e para finalizarmos, quais são as razões que devem levar as pessoas, os portugueses, a optar por votar na CDU? Olha, desde logo pelas nossas propostas. Nós temos propostas muito positivas para o país, não estamos vinculados aos grandes grupos económicos, estamos libertos dessa submissão aos grandes grupos económicos e somos livres para defender aquilo que verdadeiramente o país precisa, que é de quem olhe pelas pessoas e pelo território e pelo desenvolvimento sustentável em concreto. E as nossas propostas traduzem-se nisso mesmo, como o nosso historial tem vindo a provar. Nós, nos anos 90, falávamos das alterações climáticas, alertávamos este país para o problema das alterações climáticas que têm impactos ambientais, sociais e económicos gravíssimos.
E nós parecíamos na altura que estávamos a falar de extraterrestres. Mas os verdes não desistiram, na sua persistência, de batalhar por causas tão importantes como a que te referi da floresta, dos transportes, na educação, na saúde, do reforço do Serviço Nacional de Saúde, enfim, na cultura, em tantas, mas tantas matérias. E por isso aquilo que eu te posso dizer é que nós somos persistentes. Aqueles que acompanharam e consideraram que mesmo que não fôssemos tão longe quanto era possível, porque de facto o Partido Socialista se constituiu muitas vezes como um travão, mas que mesmo assim foram tomadas medidas positivas desde 2015, que tenham bem a consciência que isso só se deveu porque a CDU estava lá, com persistência, com trabalho, com determinação a puxar o PS e, portanto, nós fomos a força fulcral para que algo se pudesse ter transformado neste país. Dulce, nós somos aquela força que está ao lado das pessoas, ao lado do ambiente, todos os dias. Muito obrigada. Obrigada também.